Bom, a tela está sendo compartilhada aí com todos, todo mundo está vendo a tela, então, eu vou passar a palavra para o palestrante, que ele está ansioso, ele tem 357 slides para falar em uma hora, missão quase impossível, e aí eu vou ficar aqui na retaguarda só fazendo o suporte. Bom, vou fazer uma boa noite a todos, vou fazer uma breve abertura, né? No primeiro dia do evento, nós falamos da IGP, falamos dos cursos. Hoje vamos direto ao assunto aqui, dando continuidade ao nosso grupo de estudos. Hoje é o Coronel Leonardo Ramos, do CENSIAR, que vai nos falar hoje sobre gestão de riscos na administração pública. Coronel, fique à vontade aí, agora a palavra é sua e eu só sigo as ordens aqui para ir replicando as transparências de acordo com a sua determinação. Ok, pessoal, boa noite. Podem me chamar de Léo. Nós vamos tentar conduzir aqui a apresentação no formato bem tranquilo. Vamos tentar deixar as perguntas para o final, que são mais de 80 slides. A gente tentou focar aqueles pontos principais, né, para poder compartilhar um pouco sobre esse assunto. Por favor, professor Edson. Pode passar. Ok. Bom, o nosso objetivo é que a audiência conheça aspectos da gestão de riscos. Pode passar. Ok. Vamos seguir esse roteiro, vamos falar sobre o que é risco, conceito fundamental. Na sequência falaremos sobre gerenciamento de risco, faremos exercícios para podermos fixar os conceitos principais e no final vamos para o que interessa, né? As dicas do gato mestre, né? Pulo do gato, como o professor gosta de colocar, com dicas para o gestor implementar no seu órgão. Por favor. Bom, essa mensagem aí, compartilhar conhecimento sempre é muito bom, já dizia o Sócrates. Pode passar. Ok? Bom, pessoal, é importante destacar a importância desse tema. Então, uma reportagem que saiu agora no Estado de São Paulo, dia 11 de fevereiro, destacando os principais temas para os conselhos de administração. A KPMG, que é a quarta maior empresa do mundo de auditoria, ela colocou aí, vocês podem observar, está marcado, o gerenciamento de risco, né, como um dos pontos importantes a serem considerados. Ok? Bom, todo mundo deve se lembrar, agora em novembro, final de novembro, teve aquele episódio do segurança lá no Carrefour, lá no Sul, e nós vivemos num mundo hoje globalizado, o que acontece num ponto, rapidamente o mundo todo fica sabendo e está aí a prova. É um episódio, talvez uma má gestão do risco, né? Na hora de contratar um terceiro, não houve um devido cuidado, e esse descuido, esse risco não percebido, provocou um prejuízo imediato de 5,3 nas ações do Carrefour. Então, hoje em dia, não dá para brincar. Por favor, ok? E aí, né, medidas correlatas foram tomadas pela administração do Carrefour. Então, isso aqui já chama a atenção de um ponto fundamental na gestão de risco. Você tem que estar sempre atento ao contexto da sua organização. Você tem que estar atento ao seu ambiente interno, o ambiente externo, porque as coisas são muito dinâmicas no mundo hoje em dia. Então, mais do que nunca, a gestão de risco é importante, como a gente vai ver. Bom, e aí, para a gente não cair no descrédito, eu já começo dizendo que gestão de risco vale para tudo realmente, inclusive para dar uma palestra sobre gestão de risco. Então, eu tomei o cuidado de, antes de começar a palestra, tentar meditar sobre as ameaças, sobre os riscos, né? Sobre as incertezas que estariam sobre nossos ombros. Então, pode faltar luz, eu tenho aqui o tempo limitado, tem que estar atento ao tempo, tem que considerar que todos tiveram um dia árduo de trabalho, podem estar com sono, desatentos, então eu tenho que enfrentar isso aí. A minha internet pode cair, eu já estou com o celular aqui, stand-by. O barulho, eu peguei aqui um ambiente
bem tranquilo, a prova de barulho. E também uma ameaça para qualquer instrutor. Isso aqui é da natureza humana, que é a curva do esquecimento. Após 20 minutos, você já esqueceu, em média, você esquece 42% do que você aprendeu. Então, é um desafio para quem vai ministrar a palestra, enfrentar todas essas incertezas que a gente tem à frente. Mas nós vamos vencer, se Deus quiser, ok? Bom, e vamos contar com 3 personagens que vão nos ajudar. O doutor Honestíssimo, que vai ser contratado como controlador. O mestre Yoda, que todo mundo conhece, né? O que ninguém sabe, que ele é o sábio da gestão de risco. E ao final vamos ter as dicas do Gato Mestre, para que a gente possa compartilhar algumas experiências, ok? Bom, e aí, conceito fundamental. O que é risco? É uma pergunta básica para a gente falar de gestão de risco. Primeiramente, temos que falar sobre risco, ok? Bom, esse conceito aqui é o mais consagrado, existem outros. Risco é o efeito da incerteza sobre o objetivo. E tem um conceito mais conciso ainda, que seria risco é a incerteza que importa, ou seja, é a incerteza que pode impactar o objetivo. Então, gerenciamento de risco, só existe risco associado a um objetivo, né? Então, há uma incerteza se o Grêmio será ou não campeão da Copa do Brasil, né? Agora, eu pergunto, este risco vai impactar na EGP? É um risco da EGP? Não, porque não tem nenhuma relação, a EGP não tem nenhum objetivo que se relacione com o jogo do Grêmio com o Palmeiras. Então você não... Primeiro erro, um equívoco muito comum, as pessoas falam em gestão de risco desconectadas de objetivo, tá? Então, já adianto, qual é o fundamento, qual é a ferramenta, qual é o elemento fundamental para se fazer gestão de risco? Não é o software da NASA, mais caro do mundo, não é fazer curso nos Estados Unidos. O fundamento é você conhecer seus objetivos. Esse é o ponto mais importante, ok? Bom, o conceito de risco, está aí o mestre Yoda já colaborando, está sempre associado à ideia de objetivo e seria a incerteza que importa. Então, aquele capaz de impactar o alcance de objetivos será risco, ok? E as consequências do risco são sempre negativas? Vamos lá, ok? Não, até há pouco tempo atrás se tinha uma visão do risco como algo que só estava associado a consequências negativas. Mas hoje as metodologias, os frameworks mais recentes consideram, isso não faz tanto tempo assim, a ideia do risco positivo, ou seja, na verdade seria o risco com consequências positivas. Então você tem que estar atento também para aproveitar o momento, né? Para surfar a onda, porque aquilo pode alavancar a sua atividade, pode fazer com que seu objetivo seja potencializado. Então, eu botei como exemplo, esse exemplo me ocorreu, as empresas de alimentos nunca venderam tanto, nunca faturaram tanto, porque as pessoas estão dentro de casa, ao invés de ir para o restaurante, estão pedindo para comer em casa. Então, eles têm que aproveitar esse momento, isso é um risco, é uma incerteza, eles não sabiam que isso ia acontecer, mas se eles tiverem se planejado, eles devem estar aproveitando bem esse momento, entendeu? Então, é importante ter essa visão. Por exemplo, nossa vida pessoal, você está na Covid, é ruim, você não fica em casa, mas, poxa, que tal aproveitar para fazer aquele MBA à distância? Porque você vai ter mais tempo. Então, é importante ter em mente que o risco pode trazer consequências positivas e não somente negativas. E existem diferentes tipos de risco? Sim. Ok. Bom, o mais importante, como eu acabei de dizer, o risco está associado a um objetivo, né? Então, se eu tenho objetivos estratégicos, eu vou ter riscos estratégicos, né? Então, na verdade, essa lista aqui, isso aqui é um rol exemplificativo. Eu coloquei risco operacional, risco orçamentário, risco reputacional. A gente vai, ao longo da apresentação, mostrar alguns casos práticos que vão ficar fáceis.
Um risco que está muito em moda, assim, está sendo muito comentado, é o risco de integridade, né? E está em moda também, infelizmente, podemos dizer que isso existe, né? A gente vai falar mais um pouquinho à frente. Ok? Bom, por falar em risco de integridade, que é um risco que a gente não pode ficar desatento, o senhor Ocampo, que é um procurador argentino, ele atuou no Tribunal Penal Internacional, né, é muito atuante no combate à corrupção, ele criou essa classificação que hoje em dia as pessoas repetem muito em palestra. Existem 3 tipos de pessoa numa organização. Né? Por falar em risco de integridade, vamos citar esse caso. São as pessoas verdes, as amarelas e as vermelhas. As verdes são aquelas que são incorruptíveis. É o honesto, totalmente honesto, pode botar 1 milhão na frente dele que ele não vai pegar. Né? Então, essa pessoa não é alvo do programa de integridade, porque ela já é uma pessoa honesta por natureza. Né? Infelizmente, são minoria. Nós temos também, infelizmente, as pessoas incorrigíveis. Né? Aquele camarada que não adianta, ele nasceu para ser desonesto, qualquer oportunidade ele vai estar praticando a fraude. Graças a Deus também é a minoria. E temos a grande massa, que são as pessoas amarelas, né? E são essas pessoas que a gente direciona os programas de integridade, ou seja, os programas para fortalecer as práticas de probidade, né? Para mitigar o risco de corrupção. Né? Então, na verdade, o amarelo é aquele cara, pô, eu sou honesto, ele bate no peito que é honesto, mas ele faz tudo isso que eu coloquei aí. Ele, poxa, levou uma resma para casa, eu mereço, né? O que é uma resma de papel? Aí ele leva a resma de papel para casa. Poxa, eu ficar ligando lá no Rio de Janeiro, no telefone da minha sessão, por que tem demais? Então ele vai acumulando um monte de pequenas faltas. Agora imagina cada um fazendo isso. Como é que o Estado vai aguentar? Não aguenta, né? Como é que a organização dele vai suportar? Então essas pessoas que são alvo dos programas de integridade. E a ideia é a seguinte, se o programa é bom, se os controles, se o gerenciamento de risco de integridade é bom, ele vai tornar os amarelos esverdeados, né? Então a gente vai arrastar a massa em direção ao verde. Agora, se você tem um órgão que não é preocupado com uma gestão do risco de integridade, se você não fortalece isso, você vai a cada dia avermelhar o seu efetivo. Então as pessoas vão se aproximar daquela minoria ali que é incorrigível. Então é importante sim a gente ter programa de integridade e gerenciar o risco de integridade, que é bom destacar que é só uma espécie dentre tantas outras que temos em termos de risco. Ok? Bom, eu chamo a atenção também, já falei um pouquinho, a gente acaba ouvindo tanto a questão do risco de integridade, da corrupção, que a gente tem que criar mecanismo para coibir isso, que a gente às vezes acaba achando que esse é o único risco que tem. Não. A gestão de risco se preocupa com todos os riscos, ou seja, com todas as incertezas que possam impactar no alcance de objetivo. Né? Então, é o que eu falei, na vida só há uma certeza, a incerteza. Então você tem certeza para tudo. Né? Então, eu mesmo, praticando, acabei esquecendo de falar um risco, eu revisei a apresentação ontem várias vezes, mas eu tomei a iniciativa, criei mais um controle interno. Eu pedi para o Alessandro Almeida dar uma olhada hoje. E ele pegou na página 34 um erro de ortografia que eu não tinha visto. Então, gerenciar risco é isso, você fazer uso dos controles disponíveis para você alcançar o objetivo. No nosso caso, qual é o objetivo? Ministrar a palestra sobre gestão de risco. Tá? Então, a gente aplica isso o tempo todo. Ok? E como avaliamos os riscos? Ok? Bom, basicamente, os riscos são medidos de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e com relação ao impacto que eles possam vir a causar sobre os objetivos. Ok? Bom, isso aí é um gráfico que muitos já viram. É um mapa de calor, né? Então, você, ao avaliar os riscos que você está querendo medir, você faz essa distribuição aí, conforme o gráfico, colocando os riscos que têm uma probabilidade baixa, média ou alta, né? E o impacto que eles possam vir a causar, né? E a gente acaba concentrando o nosso olhar nessa parte vermelha, né? Que é a parte
que vai impactar mais no alcance dos meus objetivos. Não é viável, impraticável você criar controle para todos os riscos, né? Porque eu estou aqui agora, pode ter um meteorito em cima da minha casa, mas eu vou criar um controle interno para isso, vou fazer uma gaiola de aço aqui, é impraticável. Então eu aposto que, como a probabilidade é muito pequena, eu não vou dar atenção a isso. Agora, eu também não vou viajar e deixar a garagem da minha casa aberta. Não chegamos a tanto, então a gente deixa ela trancada. Então você tem que selecionar os riscos que você tem para concentrar, porque controle é custo. A gente vai falar mais à frente, ok? Bom, então o que eu falei, temos que concentrar nossa atenção no trabalho de gestão de risco, naqueles riscos que possam ter maior probabilidade de acontecer e maior impacto, ok? Bom, como disse, foco maior nessa parte vermelha, parte que reúne os riscos de maior impacto e maior probabilidade, ok? Bom, aí um exemplo, né? Um exemplo de o que seria probabilidade muito alta, muito baixa, né? Só para os senhores darem uma olhada e entenderem mais ou menos aí qual é a ideia, qual é a metodologia que se utiliza, ok? Bom, aí um exemplo da vida real, né? Nada melhor do que a realidade, é a probabilidade de furto de carro lá em São Paulo, né? Eu peguei essa relação, e isso vai pesar, inclusive, no valor do seguro, né? Então, esse é um exemplo prático de manuseio da probabilidade, ok? Bom, chamando a atenção que existem muitos riscos, né? Mas a gente sempre vai desprezar aqueles que têm menor probabilidade, porque senão a gente vai tornar a atividade de cada organização inviável, né? Porque você vai passar o tempo todo especulando riscos que na verdade, não tem uma perspectiva muito grande de acontecerem. Ok? Bom, vamos a alguns conceitos importantes para a gente poder manusear essa parte de risco. Ok? Bom, vou começar de baixo para cima, o conceito de fonte de risco, né, que é o elemento que individualmente ou combinado tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco. Né? Então, você tem um risco de explosão, né? Você pode ter essa possibilidade, mas você tem ali um foco de uma fogueira, por exemplo, seria uma fonte de risco para provocar uma explosão. A consequência autoelucidativa, né? É só chamar a atenção que você pode ter uma consequência positiva, né? Você pode aproveitar um momento que para um seja ruim, mas para outro, de acordo com o objetivo dele, ele pode aproveitar aquela situação e otimizar o alcance dos seus objetivos. Né? Evento, incidente ou uma ocorrência de fontes internas ou externas à organização, que podem impactar a implementação da estratégia. Esse é o conceito da Intosai. E Intosai, para quem não sabe, é a FIFA dos órgãos de auditoria, dos TCUs do mundo afora. Tá? Então, é um órgão que também produz doutrina nessa área de riscos. Bom, e apetite ao risco é um conceito, eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila. Como eu falei que você não tem condição, às vezes é inviável você fazer controle para tudo, você, vou usar aqui um jargão, você paga para ver, até aqui eu assumo o risco. Né? Então, isso não quer dizer que você não possa ter problema, você poderá ter problema, mas você pensa, se eu tiver problema, eu dou conta de suportar. Então, vou dar um exemplo, né? Você tem uma lanchonete no local que tem a baixa perspectiva de furto. Você vai contratar um vigilante para colocar ali, você vai gastar muito dinheiro com isso. Aí você pensa, não, vou deixar aqui, sem vigilante. Se arrombar e roubar aqui os doces e salgados que eu tenho aqui dentro, tudo bem. Então é melhor eu correr esse risco do que eu ter que manter o vigilante. Então é isso. Então, a questão do apetite a risco eu coloquei esse exemplo mais simples para tentar passar a ideia para os senhores. Ok? Ok? Bom, então, seria, então, correto eu dizer que gerenciamento de risco é só para organização de grande porte?
ok? Ok? É, gerenciamento de risco, na verdade, vou tentar simplificar aqui. Ele visa, né, a metodologia, né, identificar os riscos, analisar e avaliar se devem ser modificados por algum tratamento. Né? Então, é isso que eu poderia resumir aqui de forma bem tranquila. Agora, o importante é que eu tenho que estar sempre atento, sempre interagindo com as partes da minha organização, as partes interessadas, porque os riscos mudam de uma hora para outra. Nós estamos numa dinâmica muito grande, né? E ninguém aqui atravessa a rua sem olhar para o lado, né? Todo mundo olha porque usa o controle e olhar para o lado. Bom, pessoal, ok. Bom, e como enfrentar os riscos? Como que a gente faz isso, ok? Bom, nós temos 4 possibilidades de respostas ao risco, né? Bom, mitigar, aceitar, transferir e evitar, né, pessoal? O importante que eu deixei o mnemônico aí, que é MAT, né? Que são as alternativas que nós temos para enfrentar o risco. A mais comum é o mitigar, quando eu crio controles, ok? Bom, então, pessoal, mitigar, esse exemplo aqui é um exemplo que eu coloquei. Alguém já se deu conta por que as luzes do avião apagam quando o avião vai para o pouso? Bom, é exatamente para mitigar o risco em caso de acidente, né? Você leva alguns segundos para se adaptar ao escuro e o pessoal criou esse protocolo que, na verdade, é um exemplo de controle interno, ok? O pessoal deve ter visto o acidente agora em novembro, no GP do Bahrein, que o carro bateu a mais de 200 por hora e o cara saiu andando no carro como se nada tivesse acontecido, né? Na verdade, isso foi uma evolução da Fórmula 1. Os carros hoje têm uma barra de titânio que aguenta impacto de até 12 toneladas. Pode passar? Isso tudo, pessoal, para mostrar que gestão de risco está em todos os segmentos, em todas as atividades. Né? Essa é uma matéria há pouco tempo aí, que o Ayrton Senna provavelmente naquele acidente não teria falecido por conta dos controles que existem hoje na Fórmula 1. Ok? Bom, aí, no caso da Covid, né, o famoso máscara, álcool, gel e higienização. Ok? Bom, aí são exemplos de controles para a área de gestão. Eu marquei, depois o pessoal pode olhar com calma. Agora eu marquei, destaquei aqui, volta só que eu destaquei que a gente tem que estar sempre atento à relação custo-benefício. Isso está previsto até no artigo 14 do Decreto-Lei 200. Né? O controle não pode ser mais caro do que aquilo que eu estou controlando. Ok? Bom, a segunda possibilidade de resposta ao risco é aceitar o risco. Eu não faço nada, né? Eu assumo aquele risco, né? Ok? Aí um caso quase emblemático, né? Lá na ciclovia do Rio de Janeiro, né? Que pau a pau disputa com o Vasco, né? Quem cai mais, né? E na verdade não foi feito nada. Eles tinham que ter sido feito outros controles, né? E não foi feito, ok? E aí eu aproveito para chamar a atenção o seguinte: essa alternativa de aceitar o risco, ela só é válida se houver uma baixa probabilidade e um baixíssimo impacto, né? Caso contrário, você deve realmente dar tratamento àqueles riscos ali, ok? A terceira alternativa é transferir, né? O exemplo clássico de transferir o risco é quando você contrata o seguro, ok? Aí o exemplo, né? Você protege seu patrimônio, tem o objetivo de proteger o patrimônio e você vai e contrata uma seguradora, ok? E a quarta alternativa é evitar, né? Você pode chegar à conclusão que é melhor você não fazer é melhor não perseguir aquele objetivo. Tem um exemplo aí recente também, só na mídia, ok? Que foi o Messi e o Cristiano Ronaldo, e o Messi recusaram 40 milhões para promover a Arábia Saudita. Eles acharam que
por conta de algumas práticas da Arábia Saudita, eles teriam a imagem profissional arranhada. Então, eles recusaram esse valor. Ok? E aí também outro exemplo de evitar foi o programa espacial americano, né, com o ônibus espacial, eles passaram a evitar. Né? Não tiveram mais isso por conta especialmente do acidente que teve em 2003, né, com a nave Columbia, né, ok? E aí saiu até na Veja, né, que fim da era dos ônibus espaciais. Então, resolveram optar por essa alternativa que é evitar o risco. E aí, pode passar. E aí também, exemplo, né, várias empresas que fecharam porque não deram atenção à gestão de risco, né? Então, acabaram tendo um fim. Ok? Bom, uma frase famosa do Frederico II da Prússia, né? É perdoável ser derrotado, mas nunca ser surpreendido. Ok? Bom, aí vamos para o ciclo do gerenciamento de risco, né? Então, é importante, a gente vai destacar isso, você, antes de mais nada, conhecer o seu ambiente, o ambiente da sua organização, né? E principalmente conhecer os seus objetivos, né? Porque você não pode falar em gestão de risco se você não conhece seus objetivos. E é importante estar atento que isso muda a cada segundo, né? Então, você está aqui tranquilo, daqui a pouco tem aí um ataque de hacker, então você tem que estar atento a essas mudanças constantes no ambiente externo e interno da sua organização. Você tem que identificar os riscos, né? Os eventos de risco, você tem que avaliar aqueles que realmente merecem ser tratados, porque você não tem recurso para implementar controle interno para tudo, né? Temos que destacar que controle gera custo, né? E você tem que realmente oferecer uma resposta ao risco compatível, né, com a ameaça que ele represente ao seu objetivo, né? E você tem que estar sempre tramitando essas informações no âmbito da sua organização. É muito comum o órgão, eu vou fazer um plano de gestão de risco aqui, porque quando a auditoria chegar, eu vou mostrar e eu vou ficar bem na foto. Essa não é a ideia. O importante é que todos participem desse processo, né? Porque o objetivo da organização depende da atuação de todos, e não só do setor de governança, por exemplo. Ok? Bom, para simplificar tudo isso, eu acho essa parte bem interessante. Tem um autor inglês que tem mais de 35 anos na área. Ele fala que, na verdade, gestão de risco, seja por qual metodologia você, independente da metodologia que você venha utilizar, passa por essas 6 perguntas, né? Então, gerenciar risco seria mais ou menos você seguir essas 6 perguntas, né? Então, primeira pergunta, o que eu estou buscando alcançar? Ou seja, qual seria o meu objetivo? Pergunta número 2, o que pode impedir ou ajudar no alcance desses objetivos? Né? Então, quanto melhor você se dedicar nessa reflexão, melhor você vai ficar em termos de consciência da sua realidade. Né? Aqui é muito comum as pessoas usam aquelas técnicas. Né? Uma conhecida, duas conhecidas, uma bem conhecida é a análise SWOT, né? Que pode impedir ou ajudar no alcance dos meus objetivos. A terceira, daquilo que identifiquei como incerteza, o que realmente é mais importante, né? Como eu falei ainda há pouco ali, você não tem perna para tentar refutar todas as incertezas, mas você vai selecionar aquelas que têm maior probabilidade versus impacto de acontecerem, né? Então, você vai concentrar principalmente nessas incertezas que têm essas características, né? De produzirem um elevado impacto e uma probabilidade razoável de acontecerem e prejudicarem o alcance do seu objetivo. Quarta, diante dos resultados, o que deve ser feito? Né? Você vai chegar a uma constatação, né? E aí o que eu tenho que fazer? Você vai ter que fazer um plano de ação. Né? Um plano de ação prevendo implantação de diversos controles internos, alguns objetivos você vai ter que renunciar, você vai ter que evitar porque é inviável, foi o caso do Cristiano Ronaldo, que recusou aquela proposta, você vai aceitar o risco, então você vai tomar uma série de decisões. E aí você vai estar atento se elas realmente funcionam, né? E aí vai fazer os ajustes. E também, a partir daí, vai ficar atento à mudança no teu ambiente para poder ajustar o teu plano de gestão de risco. Né? Então, basicamente, essa é a essência, que a gente faz muitas vezes sem pensar,
mas a gestão de risco passa por esse processo, ok? Isso aí é um modelo, né, para a gente, nesse trabalho, né, de gestão de risco, a gente vai refletir, vai usar essas ferramentas aí, ok? Bom, pessoal, e aí o pessoal fala muito, pergunta muito, caramba, quais são as metodologias, quais são os frameworks, quais são as estruturas mais utilizadas, melhores para eu fazer um trabalho de gerenciamento de risco? Pessoal, volto a destacar, o mais importante no gerenciamento de risco, o mais importante é você conhecer os seus objetivos, né? Existem mais de 40 estruturas, né? Essas três são as mais, pelo menos aqui no Brasil, no TCU e na CGU, são as mais utilizadas, né? Mas, na verdade, as três, a grosso modo, seguem aquilo que eu acabei de falar, aquelas 6 perguntas, né? Isso que é importante. O Orange Book é uma publicação de 2001, lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, né? O COSO, COSO RM, ele é de 2017, e a mais, digamos assim, mais badalada é a ISO 31000 de 2018. A ISO 31000, ela, na verdade, ela foi feita para tudo, ela foi feita para qualquer segmento, seja privado ou público, seja independente se a sua organização é voltada para o comércio, se ela é de indústria. Então, ela realmente foi feita para qualquer atividade. Então, eu gosto muito dela, né? Então, assim, se pudesse recomendar uma mais didática, ela é bem enxuta, são 16 páginas somente. Então, a ISO 31000, ela é uma boa estrutura, ok? Bom, aí vem a sessão de bem interessante, fato ou fake, né? A gente vai colocar aqui a questão e vamos meditar se está certo ou se está errado. Gestão de risco é recomendada apenas para a organização de grande porte? Não, fake. Vale para tudo, até para a nossa vida privada. A gestão de risco bem feita é aquela que estabelece controle para todos os riscos? Não, a gente viu que a gente não tem perna para gerenciar todos os riscos. Vamos pegar os mais importantes, os de maior probabilidade e maior impacto. Ok? Para o gerenciamento de riscos, é desnecessário conhecer os objetivos a serem alcançados, desde que os riscos sejam sabidos? Isso aí está errado, né? Porque não existe risco desconectado do objetivo, ok? O responsável pelos riscos da organização deve ser o gerente de risco? Isso é um erro muito comum. Não. O responsável pelo risco é o proprietário do risco, é aquele que é responsável pelo processo. Tá? O gerente de risco ele vai dar o caminho, ele vai dar o assessoramento. Okay? O processo de gestão de risco poderá levar à renúncia de um objetivo? Sim. Eu posso avaliar que aquele objetivo ali, que os riscos são muito grandes e não vale a pena. O Messi recusou 40 milhões, ele e o Cristiano Ronaldo. Né? Ok? Ok? Risco e problema são a mesma coisa? Não. O risco é o efeito da incerteza no objetivo. O problema não é incerteza, o problema já é uma realidade. Tá? Ok? A vantagem de se fazer um bom plano de gestão de risco é a desnecessidade de se preocupar com a sua atualização? Falso. Você viu que a cada segundo o que era tranquilo ontem, hoje já é uma ameaça. Né? Então o mundo não para. Você tem que estar o tempo todo revisando o seu plano de gestão de risco. Ok? Em homenagem ao princípio da economicidade, o controlador honestíssimo, né, aquele nosso personagem, deve aproveitar o plano de gestão de risco de outra cidade vizinha de mesmo tamanho, pois são praticamente iguais. Ademais, seus servidores devem estar voltados aos afazeres. Errado, porque nenhuma organização é igual a outra. Sempre vai ter um detalhe que vai merecer uma atenção e esse detalhe pode fazer a diferença entre o alcance ou não do objetivo. Ok? O processo de gerenciamento de risco, quando bem executado, sempre leva ao alcance dos objetivos? Não. A gente nunca tem condição, é impossível você tratar todos os riscos. Você vai tratar os de maior probabilidade de impacto. E você pode dar o azar, né? Por exemplo, é o que a gente chama de cisne negro. É algo de baixa probabilidade, mas de grande impacto. A pandemia é um exemplo disso. Quem ia imaginar que a gente ia ficar mais de um ano aí nesse sufoco todo? Então, por mais que você se organize, se planeje, você sempre está sujeito a ser surpreendido. Ok?
Bom, são exemplos de estruturas para o gerenciamento de risco. O Orange Book, o COSO, RM de 2017 e a norma ISO 31000 de 2018? Sim. Ok? A norma ISO 31000 foi concebida para ser uma estrutura para a gestão de riscos, aplicada em todas as áreas, seja ela pública ou privada, independente de segmento econômico. Certo? Ok? Bom, agora vamos para a parte importante aqui, já estamos já encaminhados, que é o pulo do gato, que é a gente compartilhar experiências para aquele colega que quer levar à frente aí um programa de gerenciamento de risco. Né? Então, o primeiro ponto a gente, para falar em gestão de risco, como eu destaquei bastante, é importante conhecer os objetivos a serem alcançados. O gerenciamento de risco tem como propósito aumentar as chances de se alcançar objetivos organizacionais. Logo, é fundamental conhecer os objetivos, né? Independente de que tipo eles sejam. Também, pessoal, é importante, para conhecer o objetivo, é importante a gente conhecer os documentos de governança, o PPA do município, o planejamento estratégico da sua secretaria, o que o regimento interno fala, até para você seguir o objetivo ou para você alertar o colega, olha só, esse documento aqui está atrasado, ele está falando uma coisa que a gente não faz. Então, tem que ter uma conexão entre o objetivo, de fato, e o que os documentos de governança sinalizam. Né? É importante também mapear os processos, você conhecer os processos do seu órgão, é fundamental isso aí. Né? E eu destaquei aqui a frase do filósofo Sêneca, né? Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, o objetivo é fundamental. Ok? O outro ponto, envolva a alta administração. Vou chegar agora e vou dar início lá da minha secretaria, no meu município. Primeiro passo, sensibiliza a alta administração. Né? É o secretário, o prefeito, o chefe da autarquia, o comandante do quartel. Né? Tem uma expressão inglesa que é tone of the top, né? Que é muito falada na literatura, que é fundamental a atuação das maiores autoridades. Né? E como a gente fala na vida militar, o exemplo vem de cima, né? O exemplo arrasta. Caso contrário, a gente corre o risco de fazer um trabalho para inglês ver, ou como eu costumo dizer, um trabalho para auditor ver. Né? Você vai no órgão auditar o órgão, o camarada vem com um documento bonito, né? Bem formatado, aí você começa a folhear, você vê nitidamente que ele quis só, como eu costumo dizer, ticar gaivota. Né? Isso aqui não está bom, se o auditor pedir, eu mostro para ele. Mas a ideia não é essa, a ideia é você ter uma ferramenta que te auxilie a alcançar o objetivo. Ok? Formalize a instalação dos trabalhos de gerenciamento de risco. Né? Então, não deixe de observar esse aspecto. É importante ter um decreto, ter uma portaria, né? Determinando o começo dos trabalhos. Né? E aquela máxima que o agente público só faz aquilo que está previsto. Né? Então, como eu falei, o importante é você ter uma ferramenta que vai ajudar o teu órgão a propiciar entregas à sociedade. Né? Então, e não somente ter um documento para mostrar, para dizer que tem. Ok? Envolva todos da organização dos trabalhos. Né? Quanto maior a participação, maior a chance de sucesso. Outra coisa, volta aí, por favor. O pessoal acha, não, isso aqui eu vou botar só os coronéis para fazer, vou colocar só o pessoal da ES5 para mapear risco. Gente, às vezes quem está vendo o risco, na verdade, é o funcionário de baixa hierarquia, né? Às vezes é o terceirizado. Então, quanto maior a participação, melhor. Ok? Peça apoio ao setor de comunicação social. Isso aqui é uma dica. Eu já vi no antigo Ministério do Planejamento, né? Orçamento de Gestão, agora está tudo economia, né? Como a comunicação social do seu órgão pode te ajudar. Então, a gente pode, se a maior dificuldade é você sensibilizar, né? Envolver toda a organização para comprar a ideia, né? De que é importante você ter um trabalho de gestão de risco. Então, para você melhorar essa cultura, tem várias iniciativas. Você pode lançar uma campanha de mensagens motivacionais na página do órgão, você pode colocar cartazes na entrada da repartição, pode bolar um concurso de ideia-força. Né? Então, aqui Sucupira é um município figurado, né, de auxílio à instrução, né? Gerenciar risco para a Sucupira crescer. Então, assim, é uma sugestão. Né?
E, além disso, eu vou até mostrar aqui uma experiência, a comunicação social pode até ajudar no trabalho de fortalecimento da, contra os riscos de integridade, né? Então, fortalecer o programa de integridade, melhor dizendo. Pode passar, por favor? Então, está aqui, isso aí foi uma iniciativa lá do planejamento, né? Então, eles criaram um programa Não é Legal. Aí, isso aqui foi interessante, que contou com o apoio da Corregedoria, né? E o pessoal mapeou as faltas mais recorrentes, as falhas, né? E aí o pessoal criou esse programa aí com esses cartazes, então interessante. E isso não tem fim, você pode bolar várias possibilidades, ok? Bom, e capacitar o efetivo é fundamental. Aí vocês vão falar, poxa, mas meu órgão está sem recurso. Pessoal, tem muita alternativa hoje com qualidade 0800, né? Então, na própria página da ENAP, você encontra capacitações muito interessantes, né? Eu selecionei algumas aí que estão alinhadas com o que a gente está conversando. Então, temos sugestões aí de cursos e também eu selecionei aqui 4 publicações muito importantes para quem quer se aprofundar sobre o tema, né? Então, o referencial básico de gestão de risco do TCU de 2018 é muito bom, apesar de cair como básico, tem mais de 100 páginas, é bem completo. Então, você lendo ele, você fica atualizado, tá bem tranquilo mesmo, muita boa qualidade. Saiu agora em dezembro o referencial básico de governança do TCU, também é uma publicação muito boa, né? Então, gestão de risco e governança estão conectados, então é interessante ler isso aqui também. O decreto do Poder Executivo aqui, 9.203, que fala sobre política de governança, e eu chamo a atenção, não sei se tem alguém ligado a município aí, alguns municípios, como São Paulo, também já providenciaram decretos na mesma linha. Então, aqui é uma inspiração para o pessoal aí refletir. E eu coloquei essas decisões do TCU também muito interessantes, que falam sobre gestão de risco. Ok? Bom, então, as duas publicações que eu acabei de citar, né? O referencial do TCU de governança. Bom, e após capacitar os servidores, considere a ideia de aplicar uma prova, né? Eu tinha um chefe que ele dizia que tem 2 coisas no mundo que nunca vão funcionar. Ele dizia que é tarefa sem prazo e curso sem prova, né? Então, considere a ideia de fazer uma prova para animar o pessoal a se capacitar e também premiar aqueles que se destacarem, né? Então, eu diria que essa questão da cultura é fundamental você realmente convencer o efetivo do seu órgão e a partir daí você vai dar início a um trabalho que tem tudo para dar certo. Ok? Bom, pessoal, então, dentro do planejado, né, só não cravei ali 8h50 que tivemos essa ameaça aí. Então, a gente aqui, dentro do nosso propósito, a gente seguiu esse breve roteiro, falamos o que é risco, destacando que risco é o efeito da incerteza sobre o objetivo, chamamos a atenção que hoje em dia tem a ideia do risco positivo, falamos sobre as respostas aos riscos possíveis, e aí eu dei como mnemônico a bebida do gaúcho, que é o mate, né? Mitigar, aceitar, transferir e evitar, né? Falei um pouquinho de gerenciamento de risco, falei que existe alguns frameworks aí, mais de 40, mas tem 3 principais, que é o Orange Book, que é a ISO 31000 e o POSO ARM 2017, mas eu falei que, na verdade, gerenciar risco você faz aplicando aquelas 6 perguntas lá que eu coloquei na apresentação. Falei aspectos gerais aí, fizemos um exercício focando nos pontos onde as pessoas mais se equivocam, né? E, ao final, acabei de colocar algumas dicas do dia a dia, né, da nossa experiência profissional, para que os colegas possam buscar, né, praticar nos seus órgãos. Ok? Já pode perguntar? Não, ok. Bom, eu tenho certeza absoluta que nós alcançamos o objetivo, que é conhecer aspectos da gestão de riscos, ok? E aí fica a reflexão, é impossível que o improvável nunca aconteça. Infelizmente, o improvável acontece, nós tivemos um auxílio de instrução aí de graça na apresentação, ok? Gestão é a arte de fazer acontecer. Então, gerenciamento de risco, pessoal, ok? E aí a frase para fechar, que a gestão de risco esteja com você, do mestre Yoda, que nos ajudou na aula aí, ok?
Muito obrigado. Pergunta. Pessoal, só um minuto antes das questões aqui. Infelizmente eu sou obrigado a citar Maquiavel, né? E Maquiavel diz que o ser humano, antes de fazer o bem, tende a fazer o mal, a não ser que o bem lhe seja de interesse, né? Então, eu fui até o ano passado aluno de TI, eu conheço essa molecada, né? A molecada começa a aprender um pouquinho de TI, em vez de ajudar uma escola, a própria escola dele, ou pegar, desenvolver um programa para aprender a escrever direito, que ele sabe programar muito bem, mas mal consegue escrever o nome dele. Então o cara pega, ao invés de fazer isso, vai entrar, invadir uma sala de profissionais que estão ali trabalhando, né? Porque nós estamos aqui trabalhando, né? Buscando um bem maior, inclusive para as gerações dele, e o cara invade, infelizmente, a nossa sala e faz um negócio desse. Mas vamos tocar em frente, que a vida segue e a gente precisa estudar cada vez mais para ser um agente modificador e evitar que esse tipo de coisa ainda aconteça, né? Porque nós temos que fazer a meia-culpa, né? Se isso ainda acontece, somos nós que elegemos, né? Os nossos representantes que mal cuidam da educação, que têm outras prioridades, né? Não cuidam da educação, não cuidam da saúde, e o reflexo está aí chegando à nossa porta agora. Então a gente precisa fazer essa meia-culpa. Vou buscar em 10 anos de capacitação, isso nunca havia acontecido, como o Léo tratou hoje de riscos, é um risco iminente, eu vou ter que tratar esse tipo de risco agora, vou ter que filtrar melhor, não vou mais poder disponibilizar os links para todos aqueles que tenham acesso. Peço nossas sinceras desculpas, um fato simplesmente constrangedor, mas que infelizmente é risco, e esse risco não foi analisado, né, aqui pela nossa equipe, até porque era um risco muito pequeno de acontecer, né, porque o cara podia estar matando dragão, podia estar fazendo tanta coisa, catando Pokémon na praça, sei lá, né, velho, e o cara jogando bola, fazendo o que ele quisesse, e o cara vem aqui torrar paciência. Mas vamos lá, vamos tocar o bonde. Então a partir de agora a gente abre para as questões, só levantando 2 pontos importantíssimos que o Léo falou nas questões. A questão 4, quando você chegar para auditar, procure o cara do operacional, não procure o doutor não, porque o doutor ele está no estratégico, ele tem a visão macro da coisa, mas quem sabe fechar balanço é o técnico, não é isso? Quem sabe fazer conciliação bancária é o técnico, quem sabe onde está a caixa de parafuso que custa $1 milhão é o cara do almoxarifado. Então é o que o Léo falou, procure o operacional, porque o estratégico é quem organiza, é imprescindível, obviamente, mas tanto é necessário essa segregação que assim acontece, estratégico, tático e operacional. E a gente tem que saber o momento certo e a quem buscar informação. Muitas vezes a gente chega para fazer uma auditoria, não vou apresentar o doutor aqui, doutor que vai te acompanhar. Só que eu falo, olha doutor, eu sei que o senhor é muito atarefado, eu sei que o senhor tem muitas atribuições, então o senhor me passa Zezinho da contabilidade, que eu vou me dar muito bem com ele lá, e quando surgir algo assim que nós não consigamos resolver, aí a gente busca o seu conhecimento para agregar e elucidar os nossos problemas, tá certo? Ele fica todo cheio, sai alegre, vai cuidar da vida dele e eu cuido da minha. Então, por favor, Léo, volta a palavra a você aí e aos participantes para que possam se manifestar. Pessoal, só um detalhe que eu acabei não falando, a KPMG fez uma pesquisa, tem 2 anos isso, qual é o risco que mais preocupava os auditores. E com mais de 85%, foi algo em torno disso, foi o ataque cibernético. Então a gente está vendo aí que isso realmente a pesquisa tem fundamento. Mas eu estou à disposição, pessoal. Bom, posso começar? Cagota. Mestre Léo, boa noite. Boa noite, satisfação. Uma ótima apresentação, parabéns. Isso que aconteceu agora, e justamente nessa sua apresentação, foi muito conveniente. Foi auxílio à instrução. Acabou sendo um auxílio à instrução, né? Como exemplo. Pois é. Como o professor mencionou aí, 10 anos que ele já está nesse ramo aí, nunca aconteceu, e aconteceu justamente na palestra de risco. Isso. É uma coisa que eu vou morrer e não vou esquecer o que aconteceu hoje aqui. Isso aqui foi muito interessante. Não, isso prova tudo que a gente falou, né? Eu tive o trabalho de mitigar todos os riscos que eu imaginei. Imaginei ter erro de ortografia, imaginei faltar luz, imaginei cair o sinal de internet. E mesmo assim, você faz um trabalho de gestão de risco bom, você não está livre de ser surpreendido com risco que você não identificou corretamente. Então, você tem que estar sempre atento e sempre girando
aquele ciclo para tentar aprimorar o teu trabalho. Beleza, é isso mesmo. Bom, deixa eu fazer a minha pergunta. Tem um exemplo que você fez do supermercado nessa situação que a gente vive de pandemia. E eu não consegui detectar no seu exemplo qual é o risco do supermercado ele tendo tanta vantagem em venda de não é o mercado, é na empresa, no iFood da vida, iFood, Uber Eats, né? Que eles, na verdade, por restaurante, a pandemia foi uma incerteza, né? Que está impactando. É uma oportunidade, né? Não. Eu estou falando de restaurante. Os restaurantes não estão fechados. Aqui em Brasília está fechado. Então, o camarada, ao invés de alcançar o objetivo dele, que é lucro, está tendo prejuízo porque está fechado. Em compensação, o iFood, que não vendia tanto assim antes da pandemia, né? Porque as pessoas preferem ir para o restaurante, que passeia e tal. Como está todo mundo preso dentro de casa aqui em Brasília, né? Brasília está em lockdown, esse evento pandemia, na verdade, ele tem feito com que eles tenham um lucro maior, né? Então aquele risco, né? Aquele evento lá, para o iFood, o Uber Eats não foi, não trouxe consequências negativas, trouxe consequências positivas. Essa é a ideia. A ideia é o seguinte, e qual é o X da questão? É que você estando planejado, você tendo um plano para, caso aconteça uma situação favorável, você vai ter condição de extrair melhores resultados daquele momento. Entendeu? Então, por exemplo, você pode ter um plano, você é dono do iFood, você tem um planejamento, ó, caso tenha pandemia, digamos, que você há 2 anos... análise WOS, né? Caso está fazendo o teu planejamento. Caso tenha uma pandemia, eu vou comprar eu vou comprar 100 motocicletas, vou contratar, entendeu? Então você tem que estar sempre pensando o que fazer, como você tirar proveito daquela situação. Então é uma nova visão. Essa visão não tinha antigamente. E eu digo mais, eu acabei não falando por causa do tempo. Gestão de risco, pessoal, da forma que a gente está falando agora, é coisa de 2004 para cá. Né? Então ali, o Orange Book é de 2001, o COSO começou lá no final da década de 90. E por que aconteceu isso? Porque eu costumo dizer que nada é mais covarde do que o dinheiro. Nós tivemos muitas fraudes ali no início dos anos 2000, a fraude da Enron, que deu mais de 75 bilhões de prejuízo. Então, o mundo, a área privada começou a correr atrás. Foi criada uma lei, que eu vou tentar falar em outra ocasião, uma lei americana chamada SOX. Então, o mundo mudou nos últimos 20 anos. Agora, na verdade, até a década de 70, as pessoas não tinham essa preocupação de gerenciar risco. Especialmente o mercado americano é muito focado no seguro. Eles pensavam, não, qualquer coisa eu fiz seguro, se der zebra, o seguro me paga. Né? Então havia muito apego àquela resposta transferir, né? que é o caso do seguro. Mas aí aconteceu o seguinte, com essa voga ambiental dos anos 70, as pessoas começaram a pensar, mas peraí, então quer dizer que se alguém poluir o mar e pagar o dinheiro, está tudo resolvido? Não. Então nem tudo o dinheiro resolve. O seguro passou a ser algo que não era aplicável a tudo. Então você pode pensar também que realmente... E aí começou a se dar uma atenção aos controles internos, né? Especialmente na questão ambiental, né? Porque dinheiro não repara tudo que pode acontecer de ruim, né? Dentro de um processo. Então, assim, a forma como isso está sendo visto hoje é bem recente, né? Como eu falei, de 2000 para cá. Então, assim, tem muita coisa a andar. Aqui no Brasil, a ENAP, esse curso aí de 2016, é coisa de 4 anos para cá, que a coisa começou a andar. Então, o que a gente percebe, e aí, dentro desse sentido de colaborar, né, é a gente não cair na arapuca, né, vamos dizer assim, de querer fazer, vou fazer para dizer que fiz. Não, aí não adianta. Né? Então, tem que realmente comprar essa ideia, né, que realmente, se todo mundo na vida vem ao mundo para alcançar o objetivo, né? Na vida pessoal, na vida profissional, o seu órgão tem um objetivo. Então, se você quer alcançar o objetivo, você tem que respeitar que a incerteza faz parte do jogo, como a gente acabou de ver agora. E aí você, tendo um planejamento, você vai aumentar as suas chances
Então, em síntese, o gerenciamento de risco vai acrescentando aumentar um ponto a chance de você alcançar seus objetivos. Que o Léo, no nas seu entrelinhas, órgão, ele falou, Beleza, que é obrigado, aquilo que eu não. vivo sempre falando nos cursos de capacitação. Não podemos viver sem planejamento. A gente vê órgãos com estruturas de controle fantásticas, sistemas de ponta, auditores super qualificados e muitas vezes não conseguem mitigar os riscos que a instituição apresenta. Por quê? Tem uma auditoria eficiente, tem um monitoramento eficiente, mas não tem planejamento. E se você não planeja, você não vislumbra os riscos. Vocês lembram lá da matriz EGP, que a gente fez todo aquele estudo, que muita gente abandonou o curso na hora de preencher? É disso que eu falo. E tudo isso passa pelo planejamento, porque só por meio do planejamento que você pega tudo aquilo que foi executado, que foi monitorado, e toda essa informação é como se passasse em outra máquina, retroalimenta um sistema e a partir daí você cria as vertentes onde você vai atuar nos pontos fracos da gestão. Não adianta você ficar auditando e monitorando. Lembra que uma amiga nossa falou, não, a gente vai lá, audita, e o ano que vem vai outra equipe e audita de novo para ver se o cara concluiu. Não, gente. Monitora, planeja, emite plano de providências, fiscaliza. Planeja, executa, monitora, elabora plano de providências, fiscaliza. É assim que a gente vai mitigando o risco. Porque se todo ano a gente audita e vai lá ver a mesma coisa que o cara fez, a gente vai passar 100 anos e não avança. Então é só uma orientação, eu sei que é básica, eu sei que é elementar, mas a gente não pode perder o foco no planejamento. Tudo começa no planejamento. Lembra que eu falo lá no curso? Se a gente programa, faz o nosso planejamento do nosso programa de auditoria, obviamente o primeiro vai sair meio às cegas, então a gente entra lá naquele aspecto da auditoria de prospecção, que vai da experiência. Agora, a partir do segundo, não. A gente tem que usar aquelas técnicas que a gente falou lá, as metodologias, as técnicas, amostras probabilísticas e tudo aquilo que nos dê embasamento para que a gente consiga defender depois os nossos achados e, sobretudo, as nossas evidências. Então, isso é importante. É só um adendo complementando aí o que o mestre Léo falou. Mas eu passo a palavra que o momento é de vocês. Professor Edson, na verdade, o senhor está ratificando aí o que o Léo já começou falando, né? Se eu não tenho planejamento estratégico, eu não tenho objetivo. Se eu não tenho objetivo, como identificar risco, né, de um modo geral? Então, foi tudo pleno e perfeito. Léo, show, hein? Bom demais. E essa questão é muito encantadora, se você me permite, quando a gente vê principalmente a questão conceitual, né? E na hora da prática, vamos botar um tempero, né? A gente tem um trabalho significativo para estabelecer uma matriz, né? Porque, ainda mais quando eu brinco, né, professor Edson? Juntou um monte de gente inteligente, um sabe isso, outro sabe aquilo, outro quer dar... Pô, você vai todo bobo, estabelece um fator de risco, o que você coloca como causa, um colega entende que já é consequência, entende que aquilo é o fator de risco. É complexo, mas ao mesmo tempo que é complexo, é extremamente importante para você ter um sentido maior de segurança, né? E aproveitando lá a fala da ajuda e controle dentro da sua instituição, né? O que está por vir, que você está planejando. Léo, se você me permite uma sugestão, adicionar ali um documento naqueles 4 por você citados, que é a IN conjunta. Não, é verdade. Você tratou a IN conjunta, CGUNP 01 de 16. Quando tudo começou? É fundamental, faltou. Eu acho que vale a pena. Na verdade, como eu imaginei que pudesse ter gente de outros entes, né, mas eu coloquei ali o documento que pode inspirar na elaboração da política de risco, né? E aí eu ia colocar, mas quando eu vi também que já tinha colocado lá o referencial básico do TCU, o referencial básico do TCU, básico com quase 200 páginas. Lendo ele, você fica bem tranquilo, mas eu vou colocar realmente oportuna a sua colaboração. Mas o guia do TCU é bem bacana mesmo, no sentido de conduzir ali a aplicação prática. E eu tenho uma simpatia muito grande aí pelo POSEIM. A gente pratica muito lá na auditoria hoje, interna do Inmetro, nessa questão da construção. E o que você falou, se você me permite, né, por favor, sempre. Dentro daquela ideia ali, né, de organização privada, como foi esse movimento de ano 2000,
Aí eu coloco sempre uma certa lamúria da nossa área pública, porque eu tenho uma instituição normativa como foi essa, a IN conjunta, né, por então planejamento com a CGU, a 01, eu dou um start para tudo, vou bater a sua porta em algum momento cobrando, mas o governo levou um tempinho, né, para poder trazer para a gente um pouco mais de conceito, de orientação, mas felizmente hoje, como mais uma dica fantástica sua, lá na ENAP a gente tem um monte de coisa bacana e gratuita para poder se orientar, né, se preparar melhor. Parabéns pela apresentação, show de bola. Então, pessoal, na verdade eu quis otimizar o nosso tempo de 1 hora, acabou passando um pouquinho por causa do ataque aí, mas na verdade é isso. Eu procuraria sintetizar tudo. Antes de perseguir o gerenciamento de risco, né, antes de perseguir o planejamento, é perseguir, deixar bem assentados os objetivos do órgão. Né? Tem um órgão conhecido nosso aí, que já existia há bastante tempo e a gente identificou que o objetivo dele estava errado. Né? E aí, como é que você vai falar em gerenciamento de risco se você está com o objetivo, você quer ir para a asa norte, né? E está indo para a asa sul, né? Usando aqui uma referência geográfica aqui. Então é isso. Então é objetivo, envolver o efetivo, dar capacitação, aí sim a gente pode partir, aí vamos lá pegar o curso, pegar o framework ISO 31000, enfim. Então eu procurei passar um pouco da prática e algumas dicas, né? Como uma expressão que o mestre usa sempre, o pulo do gato, até resgatei uma novela de quando eu era bebezinho, lá, 1000 anos atrás, enfim. Então é isso, pessoal. A gente tentou aí resumir bem, espero que tenha... Léo, deixa eu falar um pouquinho. Pô, até muito, por último. sem problema. Só um pouquinho, só para fechar. Eu agradecer a presença dos meus colegas aí, de novo, que eu convidei, e o Rogério, a Rosângela, a Alessandra Barcelos, e tem uma pessoa que estava na última live que eu não falei, que é o nosso diretor de administração que está aqui hoje, o Rogério dos Santos, e ele é um parceiraço no nosso trabalho de controle interno, não posso deixar isso, na outra vez ele estava e eu não vi. E, Léo, assim, parabéns pela tua apresentação, eu queria só destacar uma parte que é a questão de envolver todos na administração, quando tu vai implementar essa gestão de risco, a gente fez isso, e foi muito importante, desde o estagiário, o cara lá da guarita, sabe, até o presidente, todo mundo tem a colaborar para te saber qual é o teu objetivo, onde que tu quer chegar, as ações, né? Então isso foi muito importante para a gente. Se eu tivesse que destacar um negócio, e não é fácil convidar todo mundo. Ninguém quer participar, ninguém quer mais trabalho, sabe? Aquela coisa assim. E a gente teve que intimar as pessoas para participar das reuniões. Então, esse foi o meu maior desafio. E poder... Juliana, espero que os seus convidados retornem, né, para um próximo evento, depois desse... Não, eu sabia que sempre as apresentações do Mestre Léo tem surpresas, mas eu não sabia que ele ia materializar o risco justamente na sala, né? Então... Nossa, hein? E justamente hoje que eu tô de contra-regra, cameraman, produtor e tudo mais. Aí o negócio, o bicho pegou que eu já tava doido, era o cara xingando, querendo colocar foto, eu bloqueando, o outro xingando do outro lado. Então complicou. Pessoal, ó, em respeito ao horário, né? E observando que teve um atraso, eu vou abrir mais 2 minutos só para, se alguém quiser fazer alguma pergunta complementar, ou quiser se manifestar, ou apresentar um ponto de vista, que é sempre respeitado aqui, a palavra é franca a todos que estão participando, quer seja para concordar ou para discordar. O discordar também gera conhecimento, né? Que, não é isso? O consenso é para os tolos, não é? Já dizem os grandes filósofos, não é isso? Então vamos criar conhecimento a partir da controvérsia também, que isso é importante. Então eu abro a palavra aí para vocês, 2 minutos, se ninguém se manifestar, eu vou fazer o encerramento. Registrando aqui a presença, né, da nossa presidente do Sindiconte Rio, Sandra Helena Pedroso, nossa parceira aqui, colaboradora, sempre presente, sempre prestigiando, mesmo com a agenda fabulosa dela, ela aparece aqui, dá uns relances e some, seja muito bem-vinda.
Fique à vontade. Obrigada. Só não vou abrir a câmera porque eu acabei de cheguei da ginástica e abri aqui. Bem, pessoal, aqui então se ninguém vai falar, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Foi ótima, Coronel Leonardo. Parece que alguém ia falar, não? Não. Então tá. Estamos encerrando, agradecendo ao Coronel Léo, né? Ele fez a primeira parte da apresentação dele, porque isso, até porque não seria justo conosco deixar isso pela metade, como o próprio mestre Rogério Fernandes falou ali, tem muita coisa por trás disso aí. Então você jogou a isca, agora o peixe comeu, só que você não pode deixar o peixe se batendo, você tem que tirar o peixe da água agora, né? Então a gente conta com essa nova oportunidade que você nos concederá aí, aprofundando um pouquinho mais, obviamente, para aqueles que têm interesse no tema, acredito que muitos têm, e enfatizando que dia 15/3 nós teremos aqui o mestre Derli Antunes falando sobre contabilidade aplicada ao setor público para não contadores. Eu sou expert já em contabilidade, isso para mim não acrescenta nada. Gente, por mais que sejamos bons e profissionais naquilo que fazemos, é sempre interessante a gente ouvir o contraditório, a opinião de outro, porque muitas vezes, por mais que a gente tenha uma visão macro da coisa, a gente está tão acostumado com aquele nosso mundo ali, né? Aquele rito sumário de fazer procedimentos. Quando a gente vê, por exemplo, é interessante isso, naquele curso de capacitação, lembra? Tinha um enfermeiro lá do Amazonas fazendo curso, lembra? Eu esqueci o nome dele agora. E aquele menino, ele começou a fazer uns trabalhos assim, e eu comecei a ajudá-lo porque a gente via a realidade dele lá, que enquanto a Juliana falava de sistemas integrados, o Leonardo falava da estrutura, do Sensear, da FAB, ele estava lá, não, eu faço tudo aqui, eu anoto num caderninho aqui, e na simplicidade dele, no caderninho lá, dos 32, lembra que tinha conselheiro de tribunal, tinha auditor aqui do DF, tinha um monte de gente, ele um enfermeirozinho lá do Amazonas, conseguiu concluir o curso. Então muitas vezes a gente chega achando que está sabendo de tudo e muitas vezes um pontozinho que o professor toca ali desperta muitas vezes para a gente, para um risco inclusive que a gente como controlador, como da área de controle não estava atuando, né? Não, contabilidade para não contadores, mas eu sou profissional nisso, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com o macro que a gente acaba esquecendo daquele grãozinho de areia que está dentro do nosso sapato ali, furando o pé da gente, a gente está com tênis de R$2.000, mas não consegue correr porque tem um grão de areia dentro do tênis da gente. Então é isso que a gente precisa entender. Agradeço mais uma vez a todos a participação. Sabemos das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, chegamos cansados e muitas vezes passar aqui 2 horas, 1h30, né, ouvindo sob controle e ainda tendo essas surpresas, essas gratas surpresas durante a apresentação, mas é isso mesmo, peço mais uma vez desculpas e conto com a colaboração de vocês, não só assistindo, mas participando diretamente. Você tem um tema interessante, nós estamos abertos aqui a ouvir, ninguém aqui sabe mais do que ninguém, nós estamos aqui construindo conhecimento. O que não é interessante para muitos pode ser essencial para outro que está começando. Então é isso, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e uma boa semana. Esperamos vocês dia 15 então. Um abraço a todos.